Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um E Agora. E Agora de hoje, eu, Gustavo Lobo, Júlio Êgidos e Haroldo Monteiro, vamos discutir como é que foi a semana que passou no mercado financeiro, quais as oportunidades que ora apareçam para você investir e as principais notícias que esquentaram o mundo financeiro. Para começar hoje, eu queria chamar o Júlio. Júlio, comenta um pouco sobre o relatório Focus que Bom, saiu hoje e que parece que houve uma piora, né, na expectativa. não, continua piorando tudo, Lobinho. O PIB recuou 3% nesse ano e ano que vem 1,2%. A inflação já passa de 9,7%. O câmbio foi a R$ 4,00 e 4,15 no ano que vem. E os juros foi mantido em 14,25%. Mas aí tem a questão, e o ano que vem? Vai ter uma redução da taxa de juros no final do ano? Ou esse juros ainda vai ser elevado ainda mais? Esse que é o debate, inclusive na academia, o tal do tema dominância fiscal, ou seja, o déficit nominal, né, que inclui encargos financeiros, já é tão elevado, a dívida bruta já está num patamar tão preocupante, que a política monetária acaba perdendo potência para controlar a inflação, para combater a inflação, já que elevar juros significa também elevar ainda mais os encargos financeiros, as despesas com juros nominais, na composição do déficit público. Então, é temerário, atualmente, elevar juros. Além de mergulhar o Brasil numa recessão ainda maior. Os dados da Focus mostraram isso. Exatamente. Temos recessão e sem perspectiva de retomada. Não há uma luz no final do túnel. Na verdade, há uma luz. É um túnel. É um trem vindo em alta velocidade. É uma direção contrária, né? A situação está muito ruim, né? E parece que é consenso no mercado e está claro para todo mundo que aumentar o juro nesse momento não vai combater a inflação. Não vai combater a inflação. As expectativas se deterioraram de tal nível que você levar juros só vai causar mais recessão na economia. Você não vai conseguir combater a inflação. A inflação tem um grande componente que é o câmbio depreciado, que está sendo agora, aos poucos, sendo repassado aos preços da cadeia produtiva. O mercado financeiro está tão estressado, ou ele está trabalhando tanto em cima só de expectativas de curto prazo, não tem como você projetar muito longo prazo, que na sexta-feira houve aí esse zoom de uma possível saída do Levi. Tá? E em menos de 15, 20 minutos de pregão, no fechamento ali de sexta-feira, o dólar foi bater 3,5 de alta, o índice futuro despencou e os DIs também avançaram muito fortemente, subiram mais, beirando quase 17% os DIs. Quer dizer, a gente vive hoje um cenário totalmente incerto de inabilidade política, um cenário em que o executivo está tentando só se defender, ele não resolve nada, né? A situação só piora, né? É incrível isso. Você não vê nenhum cenário, nenhum ponto que fala assim, olha, vamos nos apegar a isso, porque acho que agora pode haver alguma melhora econômica para o Brasil, alguma sinalização positiva, alguma agenda positiva, absolutamente zero, né? E com a saída do Levi, o que vocês acham? Haroldo? Olha, é isso aí que você falou. Acho que o grande problema hoje é confiança, saber o que fazer. O empresário hoje, na economia real, ele não sabe efetivamente se vale a pena investir ou não. Eu estive conversando com um amigo meu que é um investidor hoje e até me pareceu uma oportunidade aí, de investimento numa cadeia aí de varejo que estava vindo aqui para o Brasil. Eu estive conversando com ele. Ele falou, Haroldo, para que eu vou investir, arrumar dor de cabeça, imposto, empregado, se eu estou botando lá nas minhas debêntures incentivadas e consigo uma taxa de atratividade bem interessante. Então, assim, na realidade, para que você vai investir com essa total insegurança, com um juro alto desse jeito? Sim, não faz sentido. Eu acho que isso aí está matando e isso aí o efeito é perverso. Eu acho que, sim, independente de qualquer, logicamente, uma atitude do governo em relação à macroeconomia, um corte sério, um corte fiscal sério, isso vai mudar, mas vai mudar e é muito rápido. Os agentes são bem rápidos. Então, acho que o governo tem que dar tipo uma cacetada, vamos chamar assim, aí na questão fiscal, né, para mudar as expectativas dos agentes financeiros. Porque sem isso aí eu não vejo. E criando só um CPMF para tapar buraco, criar mais imposto para pagar, está todo mundo quebrado,
ninguém está pagando imposto, é uma grande parte, aí se tem mais de 50% das empresas. Segundo um relatório que saiu outro dia, né? Estão devendo, estão inadimplentes, imagina se não estão inadimplentes a nível tributário. Com certeza. Então, assim, vai criar mais um imposto? Não faz sentido. Eles têm que cortar e tem que acabar com isso que está acontecendo aí. Essa é a minha opinião. Enquanto não tiver, não adianta. Não tem conversa que dê jeito. O resto é só conversa fiada. E o Levi, Júlio, fica, sai até o final do ano? A presidente respondeu aí na Suécia que ele fica, né, que ele continua. Não sei se ela está procurando outra pessoa, então há uma transição até ela achar um quadro qualificado como ele, mas acho que ele fica. Né? Ela está realmente confrontando com Lula, que quer tirar o Levi, entrar um populista aí de esquerda aí, e adotar medidas heterodoxas, medidas de voluntarismo, né, estimular gastos, aumentar os investimentos públicos e daí estimular a arrecadação. Mas isso aí não vem numa situação de caos fiscal, de fuga de recursos, de desconfiança generalizada. Então, a estratégia da esquerda, desculpa, dos estrategistas heterodoxos, é totalmente sem pé nem cabeça. O Brasil vai entrar num voo da galinha cada vez mais curto. Ele pode ter um lapso de recuperação e depois a economia pegar uma depressão. Então, é algo totalmente fora de propósito. A proposta de Lula é um suicídio político, inclusive, porque em 2018, ele não chega em 2018 com essa alternativa que ele está colocando ao Levi. Ele não chega a 2018. Então, é até bom que ele coloque essa alternativa louca aí da turma da Unicamp, né, dos social-desenvolvimentistas, de estimular, de empurrar com a barriga o crescimento da economia, o que só vai gerar depressão na frente. O Brasil não chega a 2018 sem um ajuste fiscal decente de curto prazo. Né? O ajuste fiscal de longo prazo, que a gente já falou, inclusive, em alguns outros programas, ele é um pouquinho mais difícil de ser executado no Brasil, principalmente em função, a maioria do Congresso, podemos dizer assim, é realmente um Congresso esquerdista, ou seja, dificilmente vai aprovar medidas contra a população ou contra o status quo da facilidade que o Estado provém. Né? Seria o quê? Alongamento da aposentadoria via INSS, né? Desvincular salário mínimo dos índices, enfim, que são medidas altamente complexas de serem aprovadas. O ICMS exatamente. Está em trâmite no Congresso, mas está parado, não avança. Né? Avança. Então, assim, mas tem aquela de curto prazo que é corte de gasto e, infelizmente, aumento de imposto. Não tem outro jeito. A gente é contra a CPMF, mas se não for aprovada a CPMF, o Brasil fatalmente vai perder grau de investimento. Quer dizer, fatalmente ele já deve perder. Se não aprovar a CPMF, é provável que perca o grau de investimento até antes de 18 meses, como colocou a FIT. Quer dizer, então, a gente é contra, mas é o mal necessário nesse momento. Né? Não, é importante colocar o seguinte, que o ajuste fiscal, no momento, só passa pela arrecadação crescendo, não passa pelo código de gasto. Há muita lei de gasto. 90% do orçamento brasileiro é engessado. São despesas obrigatórias em pessoal e previdência. Previdência, como você falou, é uma reforma estrutural. Pessoal, não dá para demitir Estado, funcionário do Estado. Então, realmente, há muita dificuldade de cortar gastos. Tem que vir realmente pela Receita, pela CPMF, que vai gerar 32 bilhões ao ano. Então, eu acho que dá para achar, deixa eu só corrigir, acho que dá para achar corte de despesas. Mas aí tem questão política que está muito complicada. Agora, realmente, um ajuste permanente é só com as reformas, né? E é isso que o Levi quer, né? Júlio, eu estou muito mais descrente, assim, eu estou bem mais pessimista aí até do que de vocês. Minha opinião é o seguinte, não tem como, o povo vai ter que sentir de uma forma ou de outra, ou acaba ou faz uma reforma da Previdência, faz uma reforma do funcionalismo público, faz uma reestruturação desses gastos obrigatórios, ou nós vamos sentir de uma forma ou de outra, porque acontece o seguinte, nós não temos mais um boom de commodities, não temos mais, quer dizer, não sabemos quando vai ter outra oportunidade que teve. Eu tenho 52 anos e nunca vi um boom que tenha auxiliado tanto a economia brasileira como ocorreu a partir de 2002 aí com o boom das commodities. Então, essa situação você não sabe daqui a 50 anos. Então, assim, se não vier, vamos pagar o preço que nós pagamos lá atrás, década de 80, inflação alta. Não tem jeito, não tem mais, não adianta, o resto é só conversinha, não tem jeito. E te digo mais, se eles fizerem um plano agora
populista, ou seja, o que eles querem falar, tirar o Levi, vier com essas medidas heterodoxas que você falou, eu acho que não consegue nem emplacar. Sinceramente, a gente não acredita mais, ninguém acredita mais nisso. Eu acho que não consegue nem gerar nada. Entendeu? Não consegue gerar nada. Só complementando o que o Haroldo falou, muito importante o que o Haroldo falou, que é exatamente que você deve entender isso. O mercado, muitas pessoas que eu converso, converso online, enfim, acreditam que o mercado financeiro é o vilão da história, o mercado financeiro que levou o dólar a 5. Gente, o mercado financeiro ele simplesmente ajusta os preços que a economia como um todo, tanto os fatores externos quanto os fatores internos pressionam, são vários fatores que pressionam a economia, e o mercado financeiro está ali para isso, para ajustar o preço dos ativos. O que o Haroldo falou é muito importante, porque o que o mercado fez com o dólar? Ele simplesmente ajustou a paridade real-dólar de acordo com o que a equipe econômica do governo fez no passado e entregou. Ou seja, um desajuste fiscal, gastando mais do que podia, né? Esses foram o principal fator externo do desajuste do dólar. O que o Haroldo falou, que é muito importante, é muito interessante, é o seguinte: se nada for feito, lá na frente não vai ter INSS. Não vai ter, o governo não simplesmente vai deixar de pagar. Pode não deixar de pagar todo o INSS, mas ele vai começar a cortar INSS de alguns setores, de alguns segmentos. E se você estiver no meio desse segmento, você não vai receber sua aposentadoria ou vai ter ela dimensionada para baixo, porque não vai ter dinheiro, não é isso? A gente está numa transição democrática, democrática não, demográfica, e está ocorrendo um crescimento dos encargos da Previdência, né? A dívida da Previdência fechou em 2013 em torno de 58 bilhões. Nesse ano está caminhando para 90 bilhões. Ano que vem vai para 120 bilhões. Até 2020 chega a 200 bilhões. Então está havendo um envelhecimento da população. Esses fatores casuísticos de você trabalhar por tempo de contribuição, ou seja, começa a contribuir com 15 anos de idade e com 40 anos já está aposentado. Quer dizer, essas distorções também que vinham ocorrendo no passado, isso gerou uma bomba na Previdência que vai estourar, que está estourando já na frente. Então, é essencial que haja uma reforma da Previdência, porque está ocorrendo um envelhecimento da população, uma transição demográfica, como dizem, e é essencial que isso seja resolvido, né? O maior impacto hoje nas despesas públicas é da Previdência. Então, é fato. Tem que passar por uma reforma, por uma discussão mais profunda. Mas o governo não pode empurrar esse tema com a barriga. Ele vai ter que enfrentar em algum momento. Né? Para a gente aqui, Haroldo, eu e você, a gente acredita que que vai piorar muito ainda a situação do dia a dia aí do brasileiro. O regime previdenciário do servidor público tem que haver uma reforma. Não é possível que o cara se aposente quase que integralmente. Existem algumas categorias. Então, realmente urgente, realmente, um repensar do Brasil. O governo Lula não fez isso, a Dilma também não fez isso, o governo FHC começou a fazer isso, mas aquela agenda de reformas profundas, hoje ele é urgente, não passa desses anos aí, até 2020. Você vê, Júlio, nós somos professores, nós damos aula. Por que o professor tem que se aposentar com menos tempo que o funcionário comum? Eu mesmo estou dentro da categoria, mas por que eu tenho que me aposentar com menos tempo? O que eu faço que me leva a aposentar com menos tempo? Isso tem que acabar. O professor, como tem um cara que trabalha numa fábrica, que de repente é um operário de fábrica, ele faz muito mais esforço que o professor. O que o professor se tem? Muito pelo contrário, o professor tem uma vida muito mais longa a nível de trabalho, né? Você dá aula aí até 60, 70 anos, né? Você não é aceito na iniciativa privada, então por que o professor tem que se aposentar com mais tempo? Não faz sentido. E eu estou dentro da categoria, então eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu estou dentro da categoria. Né? Então, assim, eu me sinto à vontade, né, para falar isso. Muitas pessoas, às vezes, um economista fala e ele é criticado. Mas eu me sinto à vontade porque eu estou dentro da categoria. Então, eu não acho justo. Sinceramente, eu não acho. E no mercado, gente? Expectativa de vocês é que os índices ainda piorem, ou seja, Júlio, a Selic, tem muito espaço ainda para a Selic subir? Ou você acha que realmente... Como eu falei, em função da dominância fiscal, da piora das despesas com juros nominais, do déficit nominal, a gente está vivendo uma situação em que o desajuste fiscal está se impondo à necessidade do ajuste monetário. Então, o ajuste monetário está perdendo espaço, eficácia,
E aí esse desajuste fiscal está impactando na demanda agregada e está impactando nas expectativas. A inflação não está sendo gerada, também não vai ser debelada em função dos juros mais altos. A inflação é uma inflação já um grande componente inercial, fruto de uma expectativa deteriorada, fruto do câmbio depreciado que impactou, de alguns choques que ocorram, mas a inflação já entrou num patamar perigoso de 10%. Na literatura, 10% é inflação aberta, é inflação que vai começando a subir descontroladamente. Então, o governo tem que estar muito atento a isso, porque é o maior impacto na renda das camadas de baixa renda, na renda das pessoas pobres. Então, para a nossa audiência, a inflação, 2 dígitos, taxa de juros elevada, juro real, porque o juro real o juro futuro trabalha acima da Selic, em função das expectativas, continuam acima dos 14,25, estão hoje batendo 16, ou seja, ficar atento aí, gente, aos títulos de renda fixa, atrelado ao IPCA, ganhar um dinheiro acima da inflação. O Haroldo, você, há uns programas atrás, já até te parabenizei sobre Guararapes, você foi na mosca, você falou que o papel estava por volta de 48, o papel hoje está 56. Eu tenho visto, não a análise em si, mas eu tenho visto uma melhora nos preços dos varejistas em bolsa. Guararapes, lojas Renner, Hering, todas elas, nas últimas semanas, apresentaram uma melhora nos preços. Claro que o mercado deu uma melhorada, deu uma aliviada, a bolsa parou com aquela queda consistente, mas e as notícias do varejo, Haroldo? Vê alguma melhora, Parece que no fundo desse túnel a luz não é de um trem para o varejo? Olha, essas empresas, o que eu falei, né, eu continuo apostando ainda na Riachuelo, dentro dessas varejistas. Eu acho que a Renner já fez um bom trabalho, é uma grande empresa também, mas eu acredito que ela já está bem precificada, né, no quadro atual. A Riachuelo vem fazendo um bom dever de casa aí. Ela sofre, mas ela tem aí ela tá, se você pegar a empresa de uma maneira geral, ela tá pegando clientes que perderam um pouco do poder de renda, e como ela está renovando, ela está se tornando moderna, está se tornando fashion, ela consegue pegar uma camada da população que ela não pegava. Então, por isso que ela não está sentindo tanto. Então, é por isso que é minha aposta não. Que foi o grande case da loja Renner, né? A Hering passa por um processo que eu não diria para você, eu não aposto nesse papel, assim, não aposto na empresa no momento. Por quê? Porque ela não tem uma identidade, ela não criou essa identidade. Ela é uma empresa hoje que, se você chega na loja, ela não tem uma identidade. A marca dela hoje ela está um pouco, assim, perdeu a identidade. O cliente, para quê? Vou comprar Hering, assim, mas com que motivo? Então você tem outras apostas, né? Acho que Renner e Guararapes aí é uma boa aposta. Uma aposta que eu faço também, que não está numa situação boa, né? Se você analisar os números dela, ela não está numa situação boa. Mas se ela fizer um bom dever de casa, se tiver qualquer retomada aí, Levis Blanc aí pode dar uma surpreendida. Mas isso depende do mercado de uma maneira geral. Eu não apostaria no papel nesse momento. Esse papel hoje está sofreu bastante. E eu não acredito com esse mercado do jeito que está nela. Assim, as expectativas são as piores possíveis, né? O pessoal bem desanimado, a gente vê bem desanimado. Na outra ponta do varejo, o varejo linha branca, varejo de bens duráveis, Magazine Luiza está tenebroso. As Casas Bahia anunciou, Casas Bahia e Ponto Frio anunciou o fechamento. 31 lojas. 31 lojas. O próprio Pão de Açúcar, que controla, né, Casas Bahia vem perdendo preço em bolsa, quer dizer, então tomar muito cuidado, porque cada pedaço do varejo está sentindo de um jeito, né? De um jeito. Já essas lojas, essas empresas de linha branca, elas dependem muito, elas financiam bastante, né? Porque a margem dela, na linha branca, a margem é um pouco apertada, então elas ganham muito no financiamento. Então, o que acontece? Com essa subida de taxa de juros, as parcelas acabam que sobem bastante. O juro embutido na prestação do cliente, ele aumenta muito. Então, essas empresas vêm sofrendo bastante aí, né? Uma situação estão numa situação bem complicada aí. Esse mercado aí está bem complicado, está bem difícil mesmo. Para a linha branca está pior ainda. Para a gente fechar, expectativa para a semana. Júlio, até quando dura o Cunha? Haroldo, até quando dura o Cunha? Você primeiro, Júlio.
Perdão, Lobo. Até quando dura o Cunha? Dura o Cunha? Até quando dura o Cunha? O Cunha tá na bola 7, tá caindo. O Cunha é uma avalanche de provas contra ele, é impressionante. Né? A Suíça está repleta de recursos que o Cunha depositou por lá, contas e mais contas da filha, da mulher, enfim, a mulher é uma siderada, estava agora aí almoçando no Fazano esses dias, como se não estivesse acontecendo nada. Né? Vamos bloquear essas contas todas, mas eles vão ter outros recursos em outros paraísos fiscais, e aí vão conseguir viver muito bem, obrigado. Agora ele vai cair, ele vai negociar. Ou, eu não sei com o Lula ou com a Dilma, isso eu não sei, porque o Lula e a Dilma se afastaram um pouquinho nesses últimos dias, mas eles estavam juntos aí no fim de semana, fizeram uma reunião. Aí o Lula, Lobinho, falou, Dilma, o Levi tem prazo de validade. Falou para Dilma, então, não sei qual é dos dois. Esse discurso dela domingo na Suécia mostrou que ela está tentando governar, está tentando se isolar um pouco dessa tese de se tornar um fantoche, né, do Lula nesses próximos anos. Mas a impressão que eu tenho é que o Cunha vai sair, vai ser afastado da liderança da Câmara, da presidência da Câmara, e vai virar um deputado com a sua bancada, enfim. Mas eu acho que ele vai sair da presidência da Câmara, isso eu tenho certeza. Não sei se ele vai ser cassado, aí já é outra história. Eu acho que não, da articulação dos dois. Haroldo, você é mais pessimista nesse ponto também? Você acha que o Cunha dura até o Natal? Olha, eu não acredito que ele caia imediatamente, não. Para ele cair, vai ter muita gente caindo com ele. Eu acho que, assim, o timing é um pouco difícil a gente acertar, mas ele vai negociar essa saída dele, com certeza. Se ele cair, ele cai atirando e vai um monte de gente morrer com ele. Ele é igual aquele cadáver, né, que o espírito fica ali rondando e perturbando os outros. Ele já é um cadáver político, com certeza, mas ele vai dar muito trabalho ainda. Eu ouvi agora, não me lembro onde, que o Cunha nunca malufou tão bem quanto nenhum outro político. Eu não vi nada. Ele nega o óbvio com uma facilidade como o Maluf. Maluf também negava o óbvio com uma facilidade impressionante. Malufando como ninguém nunca malufou. Né? Mas na comissão de ética ele tinha, eu acho que de 11 a 15 deputados, agora está com 5, cada vez menos. Tá isoladaço, está isolado. O Lula está se dissociando, está se distanciando da Dilma e se aproximando da Polícia Federal, né? É verdade. Oxalá que isso aconteça, meu amigo Lula. É uma aproximação perigosa. E o Bunlai sumiu. Né? Hoje no Globo, aquele colunista que era da Veja, o Lauro Jardim, falou que o Bunlai sumiu, simplesmente sumiu. Ninguém consegue achar o Bunlai, ninguém consegue falar com o Bunlai, não tem declaração do Bunlai, porque o Bunlai sumiu. Amigo pessoal do Lula, muitas churrascadas foram realizadas nas suas fazendas lá em Mato Grosso. E aí, deve saber de muita coisa, mas realmente agora tem que ficar quieto. Senhores, já estouramos o tempo. Está ficando muito grande o vídeo, acho que foi bom. Terça-feira que vem, a gente volta.